Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, primeiro dia do mês de abril, já estamos aí iniciando o quarto mês deste ano, segunda-feira, dentro da oitava da Páscoa do Senhor, durante a qual podemos desejar a todos santa e feliz Páscoa do Senhor Jesus. E vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 28, os versículos de 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então, Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E, assim, o boato espalhou-se entre os judeus até os dias de hoje. Muito bem, irmãos e irmãs. Viver a oitava da Páscoa significa viver intensamente o dia da ressurreição de Cristo, ocorrida no domingo passado. Antes foi o anjo, o mensageiro de Deus, e depois o próprio Cristo, que encarregaram as mulheres de levarem a bela e grandiosa notícia aos discípulos, que anunciar-lhes que ele está vivo e que devem ir para a Galileia. A alegria da ressurreição venceu o medo. É preciso contagiar nossa vida inteira, pois é o Senhor a nossa alegria sem fim. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés, e as discípulas encontraram o sepulcro vazio, ouviram a mensagem do anjo e voltaram às pressas para levar a notícia para os outros. Estavam confusas pelo medo e pela alegria, e ainda não sabiam o que pensar, nem o que esperar. E de repente, Jesus estava diante delas e dizendo: Alegrai-vos. A ideia é clara. Não há motivo para medo e nem dúvida, mas sim para a alegria, porque, como disse Jesus, estou vivo. Essa mesma alegria deve nos contagiar agora, pois somos o povo pós-pascal na vida da comunidade e de toda a Igreja
de Jesus Cristo. É Páscoa, tempo de alegria, e nós cristãos somos convidados a viver de maneira radical a alegria de Cristo ressuscitado. Mas a experiência da alegria, trazida pela ressurreição, não pode ficar encerrada e silenciada. Deve ser contada, anunciada e vivida de maneira contagiante. Alegrai-vos, repete Jesus, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. São 2 mandatos caríssimos de ressuscitado, e Jesus, encarregando-se com as mulheres e encontrando com elas, dá-lhes as chaves do que é a vida cristã, que é uma vida cheia de alegria e consumida ao lado, principalmente, das pessoas carentes, que fazia parte do rol da caminhada de Jesus antes de sua paixão. Ir à Galileia é voltar sempre aos pobres, ir à Galileia é o lugar dos empobrecidos. Ali o ressuscitado se revelará plenamente a seus irmãos. As mulheres receberam o mandato concreto e elas anunciam ao mundo o que é em essência do Evangelho. Esta boa notícia que Deus dá à humanidade por meio do crucificado e ressuscitado somente se pode contar ao mundo quando cada discípulo de Jesus, a sua experiência e em sua própria vida, devemos anunciar a ressurreição de Jesus, não como um evento, mas como uma experiência de vida e vida em plenitude. Pois bem, irmãos e irmãs, nós que tivemos a oportunidade de nos preparar durante os 40 dias da Quaresma, agora intensificamos durante a Semana Santa nossa preparação para a Páscoa do Senhor, como nos diz o trecho do Evangelho de hoje. Nossa alegria não é outra senão a vitória do sofrimento de Cristo e a vida que brota de Deus, que se manifestou nele depois na ressurreição, é o nosso penhor de também um dia estarmos juntos de Deus na felicidade sem fim. Cada um de nós que cumpramos e cumprimos a nossa missão neste mundo, um dia estaremos com Ele, porque sua vitória sobre a morte é a vitória de cada ser humano que passa por este mundo. Vamos, portanto, prosseguir agora na alegria de Cristo ressuscitado com as nossas orações, pedindo pelos nossos irmãos os enfermos, os que nos pedem orações, os profissionais da saúde, as pessoas que sofrem ainda as consequências das guerras por esse mundo afora, portanto, pedindo pela paz no mundo inteiro, e que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Jesus e que desça sobre nós também nossas alegrias de vivermos a Páscoa do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.